Prece, gente. Senhor Deus, Jesus, o Mestre querido, aos bondosos amigos espirituais que nos protegem, que nos guiam, a nossa gratidão, porque sem essa ajuda, sem esse amor, nossa vida com certeza seria mais difícil. Gratidão a Deus Pai, a Jesus, o Mestre querido, nosso modelo e guia. Gratidão pela encarnação. Gratidão, Senhor, até mesmo pelas provas, pelas expiações. E que a nossa pequena prece, ela possa ser somada a tantas outras que são feitas nesse planeta, nesse horário, e envolver todo o nosso planeta num clima de paz, de amor, de fraternidade universal, principalmente nos pontos que ainda imperam a dor, a treva, a dúvida, o sofrimento de uma forma generalizada, que a nossa prece possa levar auxílio, lenitivo, reforçar a fé, reforçar a esperança, porque com certeza a nossa destinação, a nossa fatalidade é a felicidade e a perfeição relativa. Que essa paz e que esse amor que por ora sentimos possa, através dos nossos pensamentos, ser levados a todos aqueles que são motivos das nossas preocupações, que eles também possam se beneficiar dessa oração, deste momento. Muito obrigada, Senhor, que assim seja. Boa noite a todos que estão chegando aí devagarinho. Boa noite. Gente, nós estamos no último capítulo do livro. É interessante, né? Um livro rico, cujo conteúdo é um alerta, não só para os médiuns, mas um alerta para todos nós que a gente não pode viver da teoria da doutrina, mas que a gente tem que tentar viver da prática dessa doutrina que a gente recebeu, que representa a terceira revelação. Para que, quando a gente for chamado no plano espiritual, que a gente não sabe quando, que a gente não vem com uma etiqueta de prazo de validade, então pode ser a qualquer momento, a qualquer hora, nós possamos estar o mais preparados possível, né? Porque 100% preparado na nossa condição ainda é complexo, mas que possamos estar o mais preparado possível para a gente não encontrar surpresas negativas, situações difíceis da gente lidar. Nós que temos muita clareza do que representa a vida pós-morte, porque com toda essa série espiritual do André Luiz, ele aclarou aquilo que Kardec deu uma pincelada, deu as bases, mas não teve tempo de aprofundar. Com essas obras de André Luiz, nós estamos tendo a oportunidade de aprofundamento, de entender melhor como é que vai ser quando a gente desencarnar. Então a gente não tem como chegar na espiritualidade e falar assim, olha, eu não sabia, ou eu não entendi, ou não estava claro isso. A gente não tem como alegar isso, a gente pode alegar outras coisas, mas isso não vai poder fazer parte das nossas alegações, das nossas colocações. A doutrina espírita é a doutrina mais clara que tem, que deixa as informações muito claras e deixam exemplos para todos nós de como será a nossa vida pós-morte, mostrando que cada escolha que a gente faz através do livre-arbítrio que nos é conferido a todos, nós vamos colher as nossas decisões. Então, de conformidade com as nossas escolhas, nós teremos determinada sorte pós-morte ou determinado destino no pós-morte. É uma obra que alguns autores, alguns estudiosos, eles dividem ela em 3 partes, mas isso é uma forma didática, tá? A gente não precisa engessar. Mas a primeira parte, onde eles colocam os testemunhos dos médiuns, que desencarnados, que partiram lá da cidade de Nosso Lar, todo mundo preparado no Ministério da Comunicação, que se prepararam tão bem para exercer as funções da mediunidade, e eles dão o testemunho deles que a grande maioria falha. Então, é um alerta para todos nós, para a gente tentar falir menos, a gente tentar
A gente tem tudo para falir menos. Ainda bem que eles deixaram esse testemunho para todos nós, porque isso vai ajudar a gente a não errar tanto. Então, que a gente tenha esse sentimento de gratidão. Não só gratidão por aquilo que recebe, mas gratidão por tudo aquilo que a gente reconhece na vida que está ao nosso redor. A segunda parte que eles colocam vai retratar os atendimentos que eles vão prestar tanto a nível de encarnados quanto os desencarnados. Como é que essa equipe que veio lá, de nosso lar, como é que os trabalhadores eles agem para prestar serviço dos mais diversos, a nível de desencarnação, de orientação, de auxílio para refazimento das marcas do perispírito e tantas outras coisas, para as desinformações daqueles que partem da vida material para o plano espiritual e não entendem nada, muitos nem sabem que morreram, nem sabem o que vão fazer com essa realidade. Então, a segunda parte também nos abre assim um horizonte bem grande para a gente, né, ter esse entendimento. E, finalmente, na última parte, o André Luiz e o Vicente, pela orientação do querido Aniceto, né, eles fazem todo aquele estágio, toda aquela preparação que a gente vai vendo que eles saem de nosso lar, passa lá pelo posto de socorro, etc. e tal, que faz parte da colônia Campos da Paz. Eles vão mostrar com detalhes desses atendimentos, detalhes desse posto de socorro, qual a finalidade do posto de socorro. Vai falar um pouco sobre a colônia espiritual Campo da Paz. E aí eles vão ver, André Luiz e Vicente, o quanto que eles foram beneficiados, porque nosso lar é uma colônia que está acima de Campo da Paz. Então, quantas coisas eles receberam e recebem em função disso? E o quanto que aqueles que estão em Campo da Paz, eles se esforçam por trabalhar para um dia poder merecer estar na colônia espiritual Nosso Lar. Então, vai falar também, novamente, dos atendimentos dos encarnados. Os encarnados é um eterno contínuo. E sobre as reuniões, que a gente viu bem no finalzinho agora do livro, como são as reuniões públicas e o quanto que a gente, às vezes, não tem um comportamento correto dentro dessas reuniões. O quanto a gente podia ser mais útil, mas muitas vezes pela nossa falta de disciplina mental, a gente não consegue utilizar o nosso potencial em prol dessas reuniões, né? É interessante ressaltar que esse livro, que a gente já relembrou toda essa estrutura dele, né? Esse livro ele representa uma semana de trabalho. Olha que coisa interessante. Esse livro ele retratou, ele descreveu uma semana de trabalho em que André Luiz e Vicente passaram com Aniceto. Uma semana deu um livro. Fico imaginando que loucura, né? O que seria um mês, né? Um mês seria pelo menos umas 4 obras. Então, para a gente ver como o tempo é rico, quando a gente sabe usar bem esse tempo a nosso favor. Quando a gente não planeja a nossa vida ela acontece de qualquer maneira. Mas, se a gente aprender a direcionar a nossa vida, quanta coisa que a gente pode fazer num dia só. Mas a gente, às vezes, é muito desorganizado, muitas vezes a gente fica dando desculpa que não tem tempo para a vida espiritual, que só tem tempo para a vida material. Como assim? Né? Nós temos que ter tempo para tudo. A gente não precisa viver só para a vida espiritual, até porque a gente está encarnado, né? A gente tem que viver esse contexto aqui, por isso que a gente está aqui. Mas a gente tem que guardar tempo para a vida espiritual também. Por quê? Porque um dia a gente vai voltar para essa dimensão espiritual e tem que voltar com uma bagagem. A gente não pode voltar de mão vazia ou voltar cheio de complicações dentro da bagagem para resolver, uma bagagem cheia de coisas, de pendências, porque deixou para depois, não se organizou em nada. Essa vida do eterno depois que a gente costuma, às vezes, fazer a nossa existência. A gente tem uma dificuldade imensa de viver o aqui e agora, de planejar e de viver. Há poucos dias eu estava dando uma palestra e ainda falei. A gente é assim, a gente está lá na casa espírita pensando o que vai fazer dentro de casa. Quando a gente chega dentro de casa, a gente lembra das palestras espíritas. Olha que coisa maluca! A gente parece louco, parece, sabe, que tem problema mental.
Como é que a gente consegue não estar no aqui e agora? Né? O que adianta? Quando eu estiver na casa espírita, não adianta eu pensar nas coisas que eu preciso fazer quando eu chegar em casa. Elas não vão se fazer porque eu estou pensando nelas. Então, é melhor ficar ali onde eu estou. Assim como quando eu chegar na minha casa, não vai adiantar eu ficar pensando tudo que aconteceu na casa espírita. Perdi o meu tempo, porque eu estou fora do aqui e do agora. Que é o único momento em que a gente pode operar e transformar mudanças na nossa vida. E aí, o André Luiz nos coloca assim: ao contato das revelações de Aniceto, nos domínios da eletricidade, do magnetismo, reformara todos os meus antigos conhecimentos de medicina. Claro, a medicina é totalmente materialista. E ele viu um novo panorama, um panorama que se descortinava para ele, dos processos de cura, dos processos de transformação, que curar, tratar das doenças é muito mais do que olhar para um corpo físico e ver uma doença instalada, mas é buscar lá na alma as causas dessa doença. E no futuro a gente vai trabalhar dessa maneira. Será dessa maneira que nós iremos reestruturar, trabalhar com a nossa saúde. Não só os terapeutas, de uma forma geral, aqueles que estão responsáveis na área de saúde, de cuidar do paciente, seja em que profissão for, mas também da pessoa que está sendo atendida. Ela vai ter um cuidado muito grande em fazer um mergulho interno para que a terapêutica que ela está usando possa ser o mais rica possível para curar verdadeiramente as mazelas que estão habitando dentro dela, ou as mazelas que habitam dentro de cada um de nós. Então, o André Luiz ele começa a abrir os horizontes para olhar para o outro e nos dizeres de Joana de Ângeles, nós somos um ser biopsico sócio espiritual. Então a gente tem que olhar para essas quatro necessidades que nós carregamos. Quando nós estamos encarnados, nós temos necessidades físicas. Eu não posso deixar de alimentar esse corpo, eu não posso deixar de dar descanso necessário para refazimento, mas eu tenho que cuidar das minhas emoções, porque são elas que vão me enfermar. Eu tenho que cuidar da minha vida espiritual, porque eu sou espírito imortal. E tenho que procurar entender e viver uma vida em sociedade o mais útil e benéfica possível para mim. Então, o André Luiz, de uma certa forma, ele está tendo toda essa visão, né? A ascendência mental no equilíbrio orgânico, as forças radioativas, o campo das bactérias. Lembra que ele via aquelas nuvens de bactérias, nuvens de vírus, que são produzidas por nós. Olha que coisa difícil, né? A gente produz doenças, miasmas na nossa psicosfera, na nossa atmosfera. A visão mais ampla da matéria organizada, né, da matéria física, que ele pôde auscultar, ver, não no laboratório, porque no laboratório, quando a gente corta um cadáver e vai dissecar ele, vai ver as estruturas, aquilo ali não está mais funcionando. Está morto, está sem vida. Mas ele teve a oportunidade de ver o funcionamento da matéria. Os órgãos na sua funcionalidade, através da visão perispiritual ampliada. Então imagina quanta coisa que André Luiz, né, tirou de proveito. Eu falo para algumas pessoas que eu atendo e que tenho mais assim amizade, intimidade, que eu tenho muita curiosidade quando eu estou atendendo, principalmente com a acupuntura, quando eu agulho um ponto, eu fico pensando assim, como seria bom se eu pudesse, né, ver como é que abre aquele ponto, como é que vão abrindo os outros, porque a gente faz combinação para isso, não é só agulhar ponto, a gente tem que saber fazer combinação de pontos. Então, como é que aquela energia circula quando eu faço um agulhamento? Para onde que ela carreia? O que verdadeiramente ela está fazendo? Porque uma coisa é o que a gente lê no livro, e que também é uma medicina de 5.000 anos atrás, a gente não tem tanta coisa em livro assim, explicando com profundidade. Tem, mas não é tão assim. Deve ser fantástico poder ver esse mecanismo espiritualmente acontecendo, porque, por exemplo, a acupuntura ela age no perispírito. Então, olha que coisa interessante que deve ser, né? Abrir aqueles canais, fazer a energia circular, onde a energia está estagnada e não chega energia, aquele ponto ser capaz de abrir, fazer fluir as energias vitais lá para dentro. Eu fico pensando assim, será que um dia eu vou merecer isso na espiritualidade? Eu vou ficar fascinada.
né? Porque uma coisa é o que você estuda, outra coisa é o que você vê, né? Quanta coisa que é interessante, eu fico imaginando a visão dele, porque eu tenho algumas curiosidades, né? E aí ele continua: compeliam-me a novas conceituações científicas na arte de curar os corpos enfermos. Claro, a gente passa a ter uma visão totalmente diferenciada. Quando a gente já entende que a gente é espírito, a gente já passa a ter uma visão diferenciada de quando a gente toca uma pessoa para tentar, numa técnica, reverter um processo de enfermidade. Porque nós temos a energia em vários níveis. O corpo físico, como diz André Luiz, é a energia coagulada. É a energia mais densa que a gente conhece. Então, uma coisa é o corpo físico, outra coisa é o corpo perispiritual, a outra coisa é o campo mental. Né? Olha que coisa fantástica. Se um dia a gente tivesse, a gente que trabalha na área principalmente, a gente tivesse a oportunidade de ver, quando a gente toca numa pessoa, quanta coisa a gente pode estar desencadeando que a gente não sabe. Não com profundidade, a gente sabe aquilo que os livros acadêmicos nos ofertam e que às vezes é pouco. No dia a dia, a gente que vai atuando, a gente fica com uma série de curiosidades que não tem nos livros. Não tem. Eu me lembro certa vez em acupuntura, a gente tem uns clássicos de acupuntura, né, que vão falar sobre patologias e etc e tal. E quando eu li os clássicos, eu ficava assim, gente, eu ficava empolgada. Ah, meu paciente tem isso. Aí eu começava a ler, e no final eu falava assim, tá, mas e aí? O livro não ia mais. Aí um professor um dia falou, isso é verdade. A gente lê, mas não tem o resto. E não tem mesmo, né? Porque também não foi obra que se perdeu ao longo dos milênios, obras que não definiram, porque eles também não tinham definição muitas vezes. E aí a gente fica com aquela vontade de quero mais, né? Então, assim, eu entendo a visão do André Luiz, quanta coisa que deve ter sido maravilhosa para ele ter descortinado, né? E aí, para ele, abriu novos conceitos de cura, de olhar para o paciente, de ajudá-lo, né, em outra dimensão. E ele continua: a claridade extensa que me felicitava agora o espírito fornecia mais largo conhecimento de Jesus. Por quê? Porque Jesus é o nosso modelo e guia. Sem Jesus no nosso processo de cura, essa cura é mentirosa. Quero falar isso para vocês com toda sinceridade. Porque é a transformação moral que vai nos ofertar verdadeiramente processo de cura. E quem nos foi ofertado para a gente moralmente seguir foi Jesus Cristo. Então, se no nosso processo de cura não tiver os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, é meio que sabotagem, pelo menos da nossa parte, a gente dizer que a gente está num processo de cura. Olha que interessante. Porque a gente sabe que se a doença está no espírito, se ele não se moralizar, ele nunca vai conseguir a cura total. Entendam que quero reforçar uma coisa para vocês. Às vezes uma cura, ela começa numa vida para tão somente chegar ao final em outras. Porque a gente tem doenças que têm raízes de comportamento muito profunda. A gente não vai mudar isso numa vida. Por isso que existe reencarnação, senão existia uma vida para resolver tudo. E aí ele coloca assim: compreendi então que a fé não constitui uma afirmativa de lábios, nem uma adesão de ordem estatística. E é verdade, não basta a gente dizer que a gente que a gente acredita. Ah, não, mas eu acredito. Não, não basta acreditar, eu tenho que saber, tem que estar dentro de mim. Isso, tem que estar enraizado. Não é uma coisa teórica, é uma coisa que tem que estar dentro do coração. A fé tem que ser uma certeza absoluta que bate dentro de cada um de nós. Não algo teórico. Fé teórica é aquela que quando a aprovação vem a gente não suporta. Porque a gente não tem algo fincado, uma raiz dentro da gente. E ele fala nem de ordem estatística, né? Não aquela fé que você vai buscar no quanto você tem fé ou no quanto que você está dentro de uma religião porque ela tem adeptos. Isso também é outra bobagem. Tanto que Kardec falava que o espiritismo não era proselitista. Então não importa a quantidade de pessoas que vão
aderir à doutrina espírita ou não, para ela ter uma verdade, para ela passar uma verdade ou uma certeza. Entenda isso. Isso não importa. Uma casa espírita ela é muito forte quando ela tem muitos tarefeiros, é um trabalho colossal. Não, às vezes uma casinha pequena que trabalha, às vezes, sei lá, 10, 15 pessoas, eles fazem tanto quanto uma casa que tem 100.000 trabalhadores. E não é a quantidade, mas é a qualidade do trabalho que se exerce. Procurá-la-ia em vão na esfera sectária, nas disputas vulgares, nos cultos exteriores alterados todos os dias. Era assim, uma fonte d'água viva nascendo espontaneamente em minha alma. Tem uma passagem de Nosso Senhor Jesus Cristo, está em João, capítulo 4, versículo de 1 a 29, que é a mulher samaritana, em que ela foi buscar água no poço, lembra? E Jesus falou que ele tinha uma água que se ela tomasse, nunca mais ela precisaria ir no poço, que era água viva, que era a água da fé, do espiritualizar-se. É uma passagem muito interessante, não dá para gente retratar toda ela aqui, né? Mas o Evangelho de João é um evangelho simbólico, muito difícil de ser interpretado, além de você ter que contextualizar, que é importante contextualizar ele. Você tem que entender como ele via nosso Senhor Jesus Cristo, muito diferente dos outros evangelistas, muito diferente. Né? Ele via como um ser crístico, um ser mais evoluído. João foi quem melhor enxergou nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é um evangelho difícil de interpretação, você tem que contextualizar e, ao mesmo tempo, ir buscando os conhecimentos que você tem para tentar chegar próximo à profundidade que João quis deixar, que muitas vezes a gente não chega nessa profundidade. Então, a mulher samaritana, eis a passagem, né? Jesus respondeu e disse, que ela estava lá, né? Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeus, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Era uma contextualização, né? Os homens não poderiam se dirigir diretamente a uma mulher em público. Isso era contra as regras deles, né? E pior ainda, eles eram samaritanos. Os judeus ortodoxos odiavam os samaritanos porque não era uma raça mais pura. Era uma raça que havia sofrido miscigenação, e não só miscigenação no sentido genético, mas também cultural. Então, eles tinham um verdadeiro horror, os judeus ortodoxos, dos samaritanos. E aí Jesus responde e disse-lhe, se tu conheceres o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e eu te daria água viva. A água viva são os valores espirituais, que se você conhece os valores, se você entende a vida espiritual, se você entende as leis de Deus, enfim, tem muita coisa embutida nessa água viva, né? Você nunca mais vai ter sede, mas não é a sede física, é a sede da alma que vai ser saciada, porque ela vai encontrar abundância, ela vai encontrar profundidade, ela vai encontrar horizontes que vão se abrir para ela, né? Aberturas outras, para outra forma de ver. Né? Então, a mulher diz, Senhor, tu não tens com que tirar. E o poço é fundo, porque ela ainda está achando que Jesus está falando do poço, mas ele não está falando de poço nenhum físico. Né? Onde, pois, tem água viva, né? Mas Jesus não está falando da água física, ele está falando dos valores espirituais que a traço ferrugem não corrompe. Essa é uma passagem muito simbólica, tem que entender a contextualização. A mulher samaritana, no fundo, ele fala de Samaria, ele fala do adultério, mas entenda-se, adultério para a linguagem desse povo, ele tem como simbolismo aquele que se afastou das leis de Deus, que o casamento para eles é aqueles que estão, todo aquele que está buscando uma comunhão com Deus. E o adultério é todo aquele que está se afastando da comunhão ou das leis de Deus. Então, Jesus está se referindo a ela, ao que ocorre na Samaria, mas também ao que ocorre na nossa vida em geral. Então, é uma passagem de muita profundidade, essa passagem é muito interessante,
É muito interessante, desde quando Jesus se direciona a Samaria, tudo isso tem um simbolismo, por que que ele toma um caminho mais longo, por que que ele vai pelo deserto, onde há mais aridez, onde é pior aquele caminho que ele toma, né? Então tem todo um simbolismo da gente estar reencarnando, das provas e expiações. É uma passagem muito interessante, né? Qualquer dia desse eu falo dela novamente. Que cada vez que a gente estuda, a gente vai extraindo outros ângulos e outras profundidades, né? Que a gente falar de Jesus é muito difícil, a gente não consegue abarcar tudo que ele deixou pra gente. A gente estuda, estuda, estuda e às vezes a sensação que a gente tem é que a gente não penetrou nem um centímetro para dentro dos ensinamentos, de tão profundo que é. A gente vê, mas muitas vezes não sabe explicar o que está vendo, de tão profundo que é. Mas é uma passagem interessante. Então, André Luiz, né, ele, claro que ele fica assim, ele fica pensando, né, era assim uma fonte de água viva nascendo espontaneamente em minha alma. Quer dizer, eram novos conhecimentos espirituais que ele agora estava tendo, que ele agora olhava para uma pessoa doente, não mais com aquele olhar médico, acadêmico, materialista, mas ele agora consegue ter uma amplitude do ser humano encarnado como um espírito imortal, então ele entende que é tudo muito mais profundo do que ele imaginava. Não era simplesmente olhar o paciente, está com uma doença, toma esse remédio, não. Era olhar com muito mais carinho e ternura e tentar ajudar o paciente a se encontrar, a sair daquele momento de aflição dele. Então, André Luiz, ele adquire uma visão do outro muito significativa e importante, a visão do médico do futuro, né? Do médico ou de todos aqueles que trabalharem em prol da saúde do outro, né? E ele continua: o devotado orientador oferecia a todos a sua palavra de bom ânimo, otimismo, alegria e confiança no Senhor. Então, quando ele se dirigia às pessoas, que ele passava o bom ânimo, estava embasado em quê? Nas palavras do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, que são imortais, sobreviveram há mais de 21 séculos. Ele passava otimismo, lembrando das passagens do Evangelho, alegria, mostrando as passagens do Evangelho. Mostrando, então, que para nós nos desembaraçarmos das nossas dores e nos libertarmos dela, nós precisamos seguir os ensinamentos de Jesus. Como um príncipe de legenda, cuja boca fosse fonte inesgotável de ouro espiritual. Olha que uma coisa maravilhosa que devia ser ouvir o Aniceto falar, né? Quanta coisa que ele conseguia passar com o verbo, com a voz, mostrando para gente o quanto que a palavra tem força. E tem, né? Se a gente vira para uma pessoa e fala uma coisa ruim para essa pessoa, a gente pode destruir a pessoa, pode tornar o dia dela mais pesado. Ou a gente pode, com a nossa palavra, levantar o ânimo de uma pessoa, um ânimo que estava caído, que estava para baixo. Então, o que a gente pode fazer com a gente e com os outros, né? O nosso poder, mas é também a nossa responsabilidade. Então, a boca dele estava cheia de ouro espiritual, de palavras valiosíssimas que poderiam te auxiliar em todos os sentidos. E aí me lembrou da passagem de Mateus, capítulo 15, versículo 17, que Mateus narra uma passagem de Jesus, onde Jesus está sendo interceptado novamente pelos fariseus e doutores da lei, né? Por que os seus discípulos não lavam a mão antes de comer? Como se lavar a mão fosse mais importante do que outras coisas. É importante, mas não é a coisa mais importante, né? E Jesus responde a eles que não é o que entra pela boca que torna uma pessoa impura, mas o que sai dela. Isso sim corrompe a pessoa. Então, a mão suja é ruim, vai enfermar esse corpo. Mas não é nem tanto o que eu estou botando para dentro. O pior é aquilo que eu boto para fora, que às vezes vai ceifar um monte de vidas ou vai atrasar a evolução de um monte de pessoas, né? Então Jesus tinha essas respostas assim para despertar nas pessoas as formalidades, as coisas externas que não vão mudar tanto a nossa vida assim, mas que as internas vão. E aí então o Aniceto vai ler uma passagem de Provérbios, capítulo 2, versículo de 1 a 15, porque ele toma a Bíblia e ele vai abrir lá numa passagem que diz assim: Filho meu,
se aceitares as minhas palavras e guardares contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência, alcançares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros ocultos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Então, a Aniceto vai falar um pouco sobre isso, se a gente viver verdadeiramente, né? Ouvir, entender, trazer para dentro de si as leis de Deus, guardar e vivê-las, né? O nosso entendimento da vida, dos seres, das coisas mudará. E a Aniceto vai falar um pouco, né? Nesse momento que ele está nas despedidas, lembra? Ele vai abrir para deixar uma palavra para todo mundo ali. Isso faz parte, né, desses espíritos. E aí ele vai colocar, ele vai fazer a interpretação dele. Lembremos-nos do Senhor em nossas despedidas. É verdade. É interessante, a gente se despede de tanta coisa na vida, né? É só a gente parar para pensar. A gente não se despede só das pessoas que partiram para o mundo espiritual. Mas às vezes, numa vida, a gente tem que se despedir de tanta coisa, de um mau hábito que a gente tem, que a gente gosta tanto ainda. Que, aliás, por que a gente não tem dificuldade de se despedir dos nossos mau hábitos? É uma boa reflexão. É porque, no fundo, a gente gosta deles. Porque quando é uma coisa ruim, a gente, rapidinho a gente tira de lá. Rapidinho. Mas a gente, às vezes, é convidado a se despedir de muita coisa. E a despedida para a gente é dolorosa. Por quê? Porque a gente ainda está muito apegado às coisas. Não apegado só às coisas materiais, não. Às nossas opiniões, aos nossos sentimentos, aos nossos conceitos. Isso tudo são apegos. E a gente, às vezes, para abrir mão disso, é muito difícil, né? Eu me recordo quando eu fui estudar acupuntura, eu tive muita dificuldade de aprender acupuntura no início, porque toda a teoria, toda a parte da filosofia, que é importante você estudar um pouco para poder entender medicina oriental, eu lia e não entendia nada. Pegava os tratados, lia as bases do tratado e não entendia nada. Eu li mais de 20 vezes, não tenho nenhuma vergonha de falar isso, os mesmos capítulos e não entendia nada. Até que um dia eu descobri que eu precisava, que era difícil fazer isso, mas eu precisava esvaziar o copo. Porque se a gente quer entender uma coisa, a gente tem que deixar para trás os nossos conceitos, aprender para depois sim a gente fazer link. Aí quando eu consegui chegar nesse ponto, que eu esvaziei meu copo, aí entrou. Quando entrou, eu vi que tinha um monte de link, mas antes eu não vi os links, né? É porque a gente está preso a conceitos, está amarrado a conceitos. E aí a gente fica engessado, né? É mudança de paradigma, a Nisa está colocando, é verdade. Mas como é difícil mudar o paradigma, né? Como é difícil. A gente carrega coisas anos e anos, são verdades absolutas, que a gente brigou e matou por essas nossas verdades absolutas e que de absolutas elas não têm nada. Nada. Né? Então, às vezes a gente tem que se despedir de uma porção de coisas e que é difícil. Mas é necessário. É necessário. Ratifiquemos, irmãos, nossos compromissos de trabalhos e testemunhos. Porque a gente não veio aqui para passar férias no planeta Terra. A gente veio para trabalhar. E trabalho, na definição de Allan Kardec, é qualquer ocupação útil. Então, reforma íntima é trabalho. Eu vim para trabalhar em prol a mim mesmo, que são os meus testemunhos, e em prol à humanidade. Está lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, qual é o objetivo de estar encarnado. Em tão pequeno trecho dos provérbios, encontramos muitos verbos que interessam os espíritos cristãos. Verbos representam a ação. Por isso que ele coloca muitos verbos que interessam os espíritos cristãos. Porque a gente está na doutrina para conjugar verbo, ou seja, para ter atitude, ação diante das coisas. E não para ficar se lamentando, que muitas vezes é o que a gente faz. Mas se eu sou espírita, por que eu estou sofrendo isso? Que bom que a gente é espírita e está sofrendo de outra forma.
Que se a gente não fosse espírita, sofreria pior aquilo. Então, esse deveria ser o nosso sentimento de gratidão, mas que muitas vezes em nós não ocorre dessa maneira. A gente não deve ser grato só por aquilo que recebe, mas por aquilo que a gente já avalia que tem valor e que está na nossa vida. É preciso ir muito além do receber, é perceber o quanto a misericórdia de Deus está o tempo todo permeando a nossa vida, sem a gente pedir nada. Aceitar os mandamentos divinos e guardá-los, tornar o ouvido atento e o coração esclarecido. Quer dizer, o ouvido tem que estar atento para as mensagens de Deus em todo momento. Então, cada circunstância da nossa vida é um ensinamento, é uma oportunidade que Deus está ofertando para cada um de nós. Olha que coisa interessante. Às vezes a gente encontra uma pessoa, essa pessoa, ela vai nos fornecer, às vezes, uma palavra, um consolo, uma advertência. Às vezes ela nem sabe do que eu estou passando, mas uma palavra dela vai me servir como um consolo, como uma advertência. Mas para isso a gente tem que estar com os ouvidos antenados para a vida e o coração aberto para receber esclarecimentos. Quando a gente se acha muito top de linha, a gente não acha que tem nada para receber dos outros. Mas quando a gente entende que a gente veio na vida para aprender e veio na vida para ensinar, que esse caminho de mão dupla, né? Paulo Freire que fala muito sobre isso, né? A docência e a discência, né? Que é o caminho de ida e volta. A gente ensina, aprendendo, a gente ensina e vai por aí afora. A hora a gente está no lugar do aluno, a hora a gente está no lugar do mestre. Quando a gente tem essa liberdade de fluir, que a gente se permite a liberdade de fluir, a gente fica aberto. E aí ele continua: pedir entendimento e inteligência, alçando a voz acima dos objetivos inferiores. Buscar os tesouros do Cristo e procurar-lhe o programa de serviço. Representa o esforço nobre daquele que, de fato, deseja a divina sabedoria. Será que a gente tem aceitação porque Deus quer? Né? Porque desde que a gente acorda... É isso aí, né? Desde que a gente acorda... Oi? Não, eu fiz Desde que a gente acorda de manhã, a nossa vida está permeada de situações para a gente vencer. Às vezes a gente acorda de manhã, dá tudo errado de manhã cedo, né? Tudo errado conforme o que a gente planejou, claro, né? E a gente começa aquele ciclo de reclamações. Ah, meu Deus, meu dia hoje tá. Mas aquilo ali faz parte do aprendizado. Às vezes é para eu treinar minha paciência, às vezes é para treinar minha perseverança, às vezes é para me trazer no aqui e agora porque eu estou dispersa, né? Quando a gente não vê dessa forma, a gente logo reclama. Ele continua, onde que está? E ele continua, não esqueçamos esses deveres, né? Então, o Aniceto, em pouca palavra, fala muito. E aí, a humildade da Dona Isabel. Nobre Aniceto, disse enxugando os olhos, se for possível, voltai sempre ao nosso modesto lar. Ensinai-me a paciência e a coragem, generoso amigo. Quando puderdes, não me deixe transviar dos deveres de mãe, tão difíceis de cumprir na carne, onde os interesses menos dignos se entrechocam com violência. Amparai-me as obrigações de serva do Evangelho de Nosso Senhor. Por vezes, profundas saudades da família espiritual me dilaceram o coração. Desejaria arrebatar meus filhos à esfera superior, incliná-los ao bem para que a nossa união divina não tarde nos planos mais altos da vida. Mas uma coisa é o que os pais querem, outras coisas é o que os filhos dão conta. Isso que a gente não pode esquecer. Se perguntar para um pai e uma mãe o que eles querem para o filho, melhor. A não ser que sejam pais. um par de asas e uma auréolazinha na cabeça. É isso, um par de asas, é disso que está falando, e uma auréolazinha na cabeça dos filhos. Mas nem sempre isso é possível, porque até a gente também não tem nada disso, né? Pois é. Então, mas a gente deseja isso, de verdade. E às vezes, tudo que a gente passa para os filhos, às vezes eles mais tarde, eles não querem viver. Mas esse é o problema deles, a plantação foi feita. Se eles renegam, o problema vai ser deles. Os pais têm que continuar pelo exemplo, naquela vivência, e deixar que a escolha é de cada um. Às vezes eles representam os filhos pródigos daquilo tudo que a gente ensinou para eles. Porque a gente também é filho pródigo de Deus.
Quantas vezes a gente se afastou da lei de Deus voluntariamente, pela nossa rebeldia, por acharmos que nós sabemos mais nos conduzir do que Deus nos conduzir. Então a gente tem que seguir, né? Onde está? Desejaria arrebatar meus filhos à esfera superior e incliná-los ao bem, para que a nossa união divina não tarde nos planos mais altos da vida. E essas saudades de nosso lar me pungem a alma, ameaçando por vezes de minha tarefa humilde na terra. Nobre Aniceto, não vos esqueçais desta amiga pobre e imperfeita. Sei que Isidoro me segue passo a passo, mas ele e eu precisamos de amigos fortes na fé, como vós, que nos reavivem o bom ânimo nas jornadas dos deveres cristãos. E a gente precisa mesmo, porque tem dia que quando a gente vê, a gente está derrapando. Né? Aí da gente, tem dia que é muito difícil para a gente aqui na Terra, muito. E que bom que ela tem essa humildade de reconhecer essas fraquezas. Quando a gente tem a humildade de reconhecer essas fraquezas, a gente abre um canal para a espiritualidade e ela pode nos ajudar muito mais. Mas quando a gente se acha muito cheio de si, a gente acaba se perdendo. E aí, finalmente, trechos da oração de Aniceto, que eu gostaria de proferir para nós. Que a gente pudesse não só ler, refletir, mas fazê-la. Senhor, ensina-nos a receber as bênçãos do serviço. Então, até isso a gente precisa aprender, a receber o serviço. Porque a gente escolhe muito. Se eu quero aquilo, eu não vou fazer. Ainda não sabemos, amado Jesus, compreender a extensão do trabalho que nos confiastes. A gente não sabe mesmo. Porque ou a gente acha que o trabalho que a gente faz é muito significante ou que é o maior que já foi colocado no mundo nas mãos de alguém. Permite, Senhor, possamos formar em nossa alma a convicção de que a obra do mundo te pertence, a fim de que a vaidade não se insinue em nossos corações com as aparências do bem. Ou seja, é entender que todas as glórias pertencem a Deus. Deus apenas nos dá a oportunidade de aprendizado. Dá-nos, Mestre, o espírito de consagração aos nossos deveres e desapego aos resultados que pertencem ao teu amor. A gente geralmente ajuda e quer saber se o que a gente fez surtou efeito. Só que isso é fogo, né? Não deveríamos, né? A gente devia fazer e acabou. Acabou. Se deu, deu. Se não deu, é porque não era para dar. Ou aquilo era tudo que era para fazer mesmo, ponto final. Tá tudo certo, né? Ensina-nos a agir sem a algema das paixões. Difícil, né? Para que reconheçamos os teus santos objetivos. Senhor, amorável, ajuda-nos a ser teus leais servidores. Amoroso, concede-nos ainda as tuas lições. Juiz reto, conduz-nos aos caminhos direitos. Que é difícil, né? Porque não é. Deus está sempre nos conduzindo. Jesus está sempre nos conduzindo no caminho direito. O problema é a gente querer trilhar esse caminho. Médico sublime, restaura-nos a saúde. Pastor compassivo, guia-nos à frente das águas vivas. Só o pastor pode nos levar até o poço dessa água que nunca mais a gente vai ter sede, né? Mas a gente tem que se deixar conduzir pelo modelo e guia. Engenheiro sábio, dá-nos teu roteiro. E Jesus é um engenheiro sábio? Ele fez só o nosso planetinha, né? Administrador generoso, inspira-nos a tarefa. Semeador do bem, porque Jesus foi esse semeador, né? Lembra da parábola do semeador? Jesus é o semeador em si. Ensina-nos a cultivar o campo de nossas almas, porque é lá na nossa alma que a gente tem que cultivar todos os ensinamentos de Jesus. Mas geralmente a gente quer plantar as boas sementes de nosso Senhor Jesus Cristo aonde? No coração das pessoas. É até uma coisa boa, não vejo isso como algo negativo, não. É bom, mas para dizer a verdade, acima de tudo a gente tem que cultivar essas sementes dentro de nós. É o único lugar em que a gente pode escolher plantar e desenvolver a semente é dentro de nós. No coração das pessoas a gente pode só jogar as sementes. E aí umas vão cair à beira do caminho, outras em terreno pedregoso, outros em terrenos que vai dar espinhos. É assim a vida. E entender que Jesus que semeou
encontrou tudo isso, imagina a gente, que mal sabe fazer a sementeira dentro de si próprio. Carpinteiro divino, auxilia-nos a construir nossa casa eterna. A casa eterna não é a casa de fora, mas é o templo interno nosso. Esse é o lugar onde a gente mora 24 horas, no nosso mundo interno. Se eu estiver em paz, qualquer lugar que eu for, eu vou com a paz. Mesmo que eu for lá para as trevas, mas eu tenho paz. Oleiro cuidadoso, corrige-nos o vaso do coração, que é o que vai receber o óleo da verdade, né, e vai fazer a fé brilhar. Amigo desvelado, ser indulgente ainda para com as nossas fraquezas. Eu não sei se vocês notam, mas toda essa oração de Aniceto está falando de uma passagem de Nosso Senhor Jesus Cristo, cada uma delas. É só vocês observarem. Né? Amigo desvelado, ser indulgente ainda para com as nossas fraquezas. Na proporção que a gente também procurar ser indulgente com as fraquezas dos outros, né? Porque, em geral, a gente é durão com a fraqueza dos outros, né? Príncipe da paz, compadece-te de nosso espírito frágil, abre nossos olhos e mostra-nos a estrada de teu reino. E aí, basicamente, foi por aí essa oração de Aniceto, né? Essa foi a nossa despedida desse livro, mas nós ainda temos o outro livro, Missionários. Em primeiro lugar, agradeço eu a Deus pela oportunidade de aqui estar, de ter contato com tudo isso, com toda essa obra. Agradeço a Jesus, que é o nosso governador, nosso modelo e guia. Agradeço aos mentores espirituais, a oportunidade, o amparo recebido. Agradeço ao André Luiz, se encarnado ou desencarnado, não importa, o agradecimento chega a quem de direito. Agradeço a Emmanuel, que permitiu o André Luiz escrever para o Chico Xavier, e agradeço ainda ao Chico Xavier, que se não tivesse tido uma vida de abnegação e trabalho, nós não teríamos esses ensinamentos que nos dão força para continuar e nos esclarecem para a gente poder construir uma vida espiritual com alicerces. Então, a gente tem muito mais motivo para agradecer do que qualquer outra coisa. Né? Então, era isso. Não sei se vocês querem fazer qualquer colocação, nós ainda temos tempo para isso daí, fica a critério de vocês. Podem se colocar, podem perguntar. E é isso. Nosso término é isso. Oi. Oi, Patrícia. Eu também agradeço, porque através das perguntas de vocês, que às vezes vocês me deixam de saia justa, mas é ótimo, porque eu aprendo muito também. Aprendo a pensar, aprendo a ampliar. E que bom. Mas é assim, eu também, muitas vezes eu preciso ler várias vezes para tirar alguma coisa. Como eu disse para vocês, às vezes eu estou lendo uma passagem de Jesus e eu percebo que eu não consigo aprofundar nada, quase nada. Eu estou na superfície daqueles ensinamentos. Mas às vezes é tudo que a gente dá conta, né? Um dia a gente vai dar mais conta, mas por hora é o que a gente dá conta. O importante é essa troca que a gente faz, tanto de conhecimentos aqui, porque aqui é uma troca. Vocês também dão o parecer de vocês também, com a pergunta de vocês me ajudam a trocar e a pensar. Então, na verdade, a nossa aula é uma troca. É uma troca. Uma troca de energias, uma troca de amor, de bons sentimentos, de amizade. É uma troca de tanta coisa boa que a gente tem que agradecer uns aos outros. Sem vocês também a aula não seria como é. A vibração de vocês contribui para a aula. Porque a gente pode estar cada um na sua casa, mas o universo todo está conectado. Né? Isso está nas obras de André Luiz, está nas obras de Kardec. O próprio fluido vital, se a gente quiser, o fluido cósmico universal, nos conecta.
Então, a vibração nossa, quando a gente se une aqui, de todas as segundas-feiras, de 6h30 às 7h30, é isso que vai mudar tudo na nossa vida. É a hora que nós estamos ligados, conectados, trocando as nossas energias, trocando o nosso parecer e tudo mais. Então, é um momento de troca, de refazimento de energia muito grande. Então, eu também agradeço a todos vocês. Sem isso, minha vida seria pior, com toda certeza. Tá? Isso aí. Ela fica aí nos auxiliando, colocando. Muito obrigada a todos. Então, se vocês ainda tiverem alguma pergunta, alguma coisa, fica à vontade. A gente ainda tem uns minutos. Senão a gente termina, porque não, já nos colocamos, né? Estão todos convidados. Oi, pode falar, Marilúcia. Como? Que bom, que bom. Obrigada. Bom, bom, fico muito feliz, muito mesmo, obrigada. E todos vocês estão convidados, se vocês quiserem convidar amigos de vocês, o único requisito é ter noção básica da doutrina, tá? Mas pode convidar, vai ser um prazer. Passa o link para ela, já entra direto. Então vamos juntos a gente vai aumentando a corrente do bem, porque isso aqui é uma corrente do bem. É o momento que a gente está aprendendo, é o momento que a gente está vibrando bem, é um momento de prece que a gente une os nossos pensamentos, auxilia a nossa cidade, auxilia a nossa comunidade aqui. Enfim, é um momento de utilidade para todos nós. Não é só um estudo, mas é um momento também que a gente está unido em coração, em prece, tentando fazer o melhor por todos nós e levando vibrações também boas para aqueles que estão vivendo dificuldades, porque a gente está num momento muito difícil de provas e expiações. Faz parte desse contexto finalzinho de planeta, né? Então é um momento que a gente tem que espalhar muito amor, muita fé, muita coisa boa, para que os corações tenham forças e para que nós tenhamos força também, né? E a gente conseguir ingressar nesse planeta de regeneração, se Deus quiser, a gente vai estar junto lá de mãos dadas, tentando construir uma vida melhor. Eu tô torcendo, eu tô torcendo. Sim, é, tem problema. Pode sim, pode participar. Ela pode entrar no grupo, pode pegar as aulas depois. Beleza, pode sim, tá? As aulas vão ser gravadas não só em áudio, mas em vídeo, as próximas aulas, tá? Para ficar fácil, que aí dá para as pessoas olharem os slides e a explicação. E aí o material é disponibilizado da mesma maneira, tá bom? E não precisam me pedir, assim, se eu disponibilizei o material, vocês passem para quem vocês quiserem. Se torna público a partir do momento em que eu disponibilizo o material. Porque material que fica guardado dentro do computador não serve para nada. Só para me deixar mais endividada do que eu já estou e já estive. Então, eu prefiro ir passando o material para frente, que assim eu vou me livrando um pouquinho mais da bagagem. Tentando. Tá bom, gente? Então, gente, muito obrigada pelas palavras de carinho que eu estou vendo aqui no chat, pelas palavras de encorajamento, é assim que eu tomo. Então, agradeço, assim, de coração. Sim, eu consigo gravar os comentários também, porque vão sair justamente na gravação de vídeo junto com áudio. Vai sair tudo, tá? Inclusive nas próximas aulas, se vocês não quiserem que a imagem de vocês apareça, vocês desliguem a câmera e deixem só o áudio, tá bom? É isso. Então, muito obrigada. Obrigada a vocês. Vou pedir a Leida.
Pode falar, Maria. É mais difícil.